Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca do livro O que é Poder, do filósofo francês Gérard Lebrun. A terceira parte do livro se chama O Leviatã e o Estado Burguês. A primeira ideia que o Lebrun traz nessa parte é a de que é esse surgimento do Estado moderno, nesses moldes hobbesianos, que garante a paz naquela sociedade. Ele volta a citar aqui a ideia então de ruptura entre a cidade antiga e o Estado moderno, afirmando que enquanto lá na cidade antiga o objetivo da cidade como um todo, ou do sistema político, digamos assim, da soberania da cidade-estado, era transformar o indivíduo em uma pessoa melhor, basta que a gente se lembre aqui das ideias do Aristóteles, do bom homem e do bom cidadão, então que seria necessário, seria responsabilidade de todos fazer com que o indivíduo fosse um bom cidadão e um bom homem, né? Ou seja, vinculado a valores morais mais elevados. Aqui não. Aqui para o Lebrun, a ideia é fazer com que o homem garanta a paz social, ou seja, fazer com que o homem viva em paz para que assim ele possa desenvolver as suas potencialidades como um todo. Nesse sentido, então, é importante destacar o debate que o Lebrun traz acerca do conceito de propriedade entre os dois autores que ele cita nesse trecho do livro dele, que são o próprio Hobbes e o Locke. Ou seja, ele vai falar a respeito do direito de propriedade para esses autores. E aqui ele vai fazer isso porque isso vai ser o início da crítica dele ao pensamento liberal ou à ideia de um Estado liberal, que a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Ele retoma aqui aquela distinção de que, enquanto para o Hobbes o Estado pode interferir na propriedade privada, porque a propriedade privada não é um direito natural do indivíduo. Então, quando naquele processo de criação do Estado, o indivíduo transferiu seus direitos naturais para o Estado, nesse sentido, então, o Estado pode fazer qualquer coisa, enquanto que para o Locke já não. Como para o Locke a propriedade é um direito natural dos indivíduos, então o Estado não poderia interferir na propriedade ou no conceito de propriedade privada. Isso é importante porque isso vai trazer reflexos na própria ideia de soberania do Estado. Enquanto para o Hobbes a soberania do Estado precisa ser absoluta, tanto que o Lebrun vai colocar que para o Hobbes é 1000 vezes melhor ter um ditador, né, ter um líder absolutista, do que estar no estado de natureza. Já para o Locke é o contrário, ou seja, é melhor o regresso ao estado de natureza, na visão do Locke, do que permanecer em um estado de sociedade no qual o soberano mandasse de qualquer jeito, porque isso poderia inclusive interferir na propriedade privada, que, como eu acabei de dizer, é um dos direitos naturais na visão do Locke. Em seguida, o Lebrun chega no conceito que pessoalmente eu considero como sendo o mais interessante do livro como um todo, que é o próprio conceito de cidadão. Então, de novo, ele volta àquela mudança, né, ou àquela ruptura entre o modelo antigo e o modelo do Estado moderno, e ele vai dizer então o quê? Que enquanto lá em Atenas, na Atenas antiga, né, na cidade antiga, cidadão, a característica, o que definia o cidadão? Né, a sua principal característica era ser um eleitor, ou seja, era ser uma pessoa que tinha responsabilidades para com a coletividade. Então, ele vai dizer que já no Estado moderno, o que é o cidadão? O cidadão é alguém criado pelo Estado. Então, ele usa as seguintes palavras: o cidadão é o indivíduo político codificado pelo poder, criado pelo poder, produzido por esse próprio poder político do Estado. E por que eu considero esse conceito como extremamente importante? Porque ele vai servir para explicar o fato de que, agora no Estado moderno, o que vai definir até mesmo esse próprio Estado moderno, do ponto de vista do cidadão, não é a sua participação política. Ou seja, se o cidadão participa ou não participa no Estado moderno, isso vai deixar de ser relevante para o próprio exercício da soberania. E aqui é necessário, então, a gente retomar uma pequena distinção bem rápida sobre a cidade antiga e esse Estado moderno. Ou seja, na cidade antiga,
o indivíduo era cidadão porque ele era obrigado a participar na esfera pública. Ou seja, em algum momento da sua vida, o cidadão precisaria estar presente, o cidadão precisaria se preocupar com a coletividade, o cidadão precisaria, então, abrir mão daquilo que fosse necessário ou que fosse bom para ele, para que ele pudesse atuar em prol da coletividade. É isso que definia o conceito de cidadão na Grécia Antiga. Claro, não só isso, mas era um dos elementos, tanto que existem alguns autores que colocam que quando o indivíduo deixava de participar em algumas esferas públicas em Atenas, ele poderia ser eventualmente até igualado a um escravo, já que ele estaria abrindo mão da sua prerrogativa de cidadão por não participar daquelas ações que visassem ao bem comum. Aqui, por sua vez, no Estado moderno, o que o Lebrun vai trazer? Que justamente como houve aquela individualização que eu falei antes no vídeo, o cidadão começa a olhar para as coisas que são ali suas no sentido da sua vida privada. Ou seja, o cidadão ele deixa de se preocupar com a esfera pública, ele deixa de se preocupar com o que é coletivo, mas o Estado vai continuar existindo do mesmo jeito. Tanto que o próprio Lebrun usa essa palavra ou essa ideia de despolitização do Estado. Ou seja, o indivíduo começa a se preocupar cada vez mais com aquilo que diz respeito apenas a ele mesmo, ou ali aos seus familiares, aqueles que estão próximos dele, deixa de se preocupar com a esfera pública, mas o Estado não deixa de existir e, mais ainda, o Estado não deixa de atuar por causa disso. Por outras palavras, seria uma ideia, talvez vinculando aos nossos dias, de que tanto faz se o indivíduo, por exemplo, ele vota ou ele se abstém ou se ele justifica o seu voto. Quer dizer, alguém vai ser eleito. Então, independentemente do indivíduo participar ou não participar, a esfera política, né, ela vai continuar em funcionamento. Então, nesse sentido, tanto faz quanto tanto fez se o cidadão participou, se o cidadão não participou, se o cidadão participou de maneira consciente, né, ou seja, se ele se interessou por aquele assunto efetivamente, ou se ele simplesmente foi votar porque, por exemplo, ele é obrigado a votar. Então, isso se torna indiferente. E esse argumento é importante por quê? Porque esse argumento vai ser utilizado pelo Lebrun para dizer que, na verdade, o que nós vivemos hoje é um Estado absolutista. Ou seja, ele vai levantar a ideia de que a tese do Hobbes venceu, né, em termos históricos, e não a tese do Locke de liberdade individual. E como que ele vai argumentar? Ele vai fazer isso de uma maneira bastante simples. Ele vai dizer, hoje em dia as pessoas obedecem à lei. Não importa se elas concordam ou se elas não concordam, elas obedecem à lei, e aqui é um retorno ao que está lá no conceito de força, né, de política, de poder da primeira parte do livro, ou seja, o indivíduo obedece à lei, e aqui não importa se ele concorda ou se ele não concorda, mas ele obedece à lei porque ele sabe que se ele não obedecer, existe ali a probabilidade de ele sofrer uma sanção porque não seguiu a lei. Agora, essa lei é criada por quem? E aí é que a gente junta com esse argumento dessa terceira parte do livro. Ora, se a lei é criada por pessoas, por representantes, que não necessariamente representam de maneira efetiva o cidadão, né? Porque, como eu falei agora há pouquinho, o cidadão pode participar por participar, simplesmente ir lá votar porque naquele determinado dia tem eleições e ele vai lá e vota em qualquer um, sem se relacionar diretamente com a coisa pública ou sem se preocupar com a coisa pública. Né? Nesse sentido, então, a lei vai ser criada por um representante que, do ponto de vista jurídico, efetivamente é o representante, porque existem aquelas regras que foram cumpridas, mas, por outro lado, ele vai ser um representante que, do ponto de vista político, estará completamente desvinculado ou descolado do cidadão. Então, nesse sentido, as leis que vão ser criadas pelo Estado, mesmo que elas sejam leis que surjam em um ambiente que formalmente seja democrático, na prática essas leis seriam aí, entre aspas, absolutistas, já que elas não necessariamente responderiam à vontade do cidadão. É como se o Lebrun perguntasse, ora, numa situação em que o cidadão não participa efetivamente, ou seja, que ele é, como diz o Lebrun, apolítico,
né? Ele não se preocupa com a esfera pública, ele não se envolve com a esfera pública, com a coisa pública. Que diferença faz se a lei for criada por alguém que foi eleito por esse cidadão? E eu repito, né, para que fique bem claro, nesse exemplo, vamos imaginar aí um cidadão que simplesmente no dia da eleição vai lá e vota em qualquer pessoa, ele não se preocupa com as propostas desse candidato, ele não fiscaliza esse candidato, não conhece a história do candidato. Ele vai lá simplesmente porque alguém falou para ele, vote no candidato X. E aí ele vai lá nesse dia e vota no candidato X. Então, voltando ao Lebrun, qual seria a diferença entre o cidadão, para o cidadão, qual seria a diferença entre se submeter a uma lei criada por esse candidato X que foi eleito por ele, mas que ele não conhece, ele não sabe quem é, ou se submeter à lei criada por um ditador, né? Trazendo aí a nomenclatura do Hobbes, que é o Estado absolutista para os dias de hoje, que seria um ditador para o cidadão que não se preocupa com a coisa pública, que diferença faz? Qual seria a diferença de um para outro? Então é mais ou menos esse o questionamento que o Lebrun coloca quando ele fala a respeito do Leviatã e da sua relação com o Estado burguês. Ou seja, se existe esse individualismo, se existe esse descolamento ou essa desvinculação do soberano, que seria o Estado, com o cidadão, não faria muita diferença ser um ambiente democrático ou ser um ambiente ditatorial, já que o que valeria mesmo efetivamente seria o exercício da força, naquele sentido que foi dito anteriormente, ou seja, no sentido da possibilidade de coerção. Então, tanto faz nesse caso se o regime é uma ditadura ou se o regime é uma democracia, o cidadão vai cumprir a lei nos dois casos porque ele tem receio de que ele possa sofrer sanções caso não cumpra.